Mas vou passar a palavra agora para o doutor Tadeu, em seguida para o doutor Luiz. Doutor Tadeu Calheiros, que é presidente da Federação Médica Brasileira, a FMB. Boa tarde, a deputada Carla Zambelli. Em seu nome, cumprimento a todos os demais deputados que, porventura, se encontrem no plenário. Aqui, virtualmente, a gente não consegue ver quantos participam, mas cumprimento a todos da mesa, cumprimento a todos os demais que fazem parte dessa audiência pública virtualmente também. Queria, primeiramente, agradecer, deputada, enormemente o convite, no que pese já ter sido aprovado o programa. É inadmissível como decisões como esta ainda acontecem no Brasil sem escutar as representações técnicas da área, né? Hoje nós temos aqui o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica Brasileira, as federações médicas, que falam em nome de todos os médicos do território nacional. É muito simplista acreditar que isso é uma simples reserva de mercado, onde quase a totalidade dos médicos defende ou revalida. Então, realmente, a gente não consegue entender com medidas, né? Eu não vou desvirtuar do assunto, também não vou ser repetitivo, mas como, por exemplo, se aprova determinadas terapêuticas ainda carentes de novos estudos, sem também não levar em conta a opinião técnica, como foi agora há pouco, sobre a ozonoterapia. Aqui foi muito bem colocado, já com números pelos que me antecederam, mas eu posso falar da experiência de campo, de quem está na Federação Médica, quem está ali na base do Sindicato dos Médicos dos Estados. Eu posso trazer para o Nordeste. Eu sou de Pernambuco, e muito se fala, quando fala em provimento nos rincões, e se muito aponta para o sertão nordestino, né, ou para o norte, para as regiões ribeirinhas. E aqui nós recebemos várias denúncias no Sindicato dos Médicos, um aumento absurdo de procura, logo no início do primeiro programa Mais Médicos, justamente na troca de profissionais devidamente registrados dentro de cidades, de capitais, de cidades que não são difíceis de provir, por outros profissionais do programa, nos dando a clara impressão, pelos que me antecederam e falaram, como se uma moeda de troca política não fosse. É muito importante a gente frisar que é inconcebível, ao invés de estarmos falando, e acredito que foi o representante da MB que me antecedeu, que primeiro colocou, ao invés de estarmos falando uma carreira de Estado, uma carreira médica a nível nacional, que poderia sim começar pela atenção primária, falamos de programa de estágios para suprir assistência, como se assistencialista fosse. Me desculpe a palavra, me parece a gente concordar com medicina de pobre para pobre. É melhor ter uma medicina de pobre para pobre do que não ter. É se aceitar isso. Infelizmente, e isso acontece. Devíamos estar discutindo uma carreira de médico de Estado que tivesse planos, migração, com incentivos a determinado distanciamento de centros urbanos, enfim. Mas vamos sempre procurando programas assistencialistas transvertidos, como se formadores o fossem. E a gente esquece de falar, e eu vou trazer aqui, acredito, pela primeira vez nessa discussão, esquece de falar dos verdadeiros programas formadores que temos, pós-graduação, que a residência tem sido extremamente importante, onde a bolsa corresponde a R$ 4.106,09. Então, se investe no médico estrangeiro, no mínimo, estamos falando no mínimo de R$ 12 mil, já se foi perguntado e não foi respondido. Vossa Excelência perguntou com muita maestria se esse dinheiro ia para Cuba, quanto ficava, quanto ia, não obtivemos essa resposta. Depois do programa, esses profissionais voltam para os seus locais de origem, investimos numa formação onde não aproveitamos, e nossa formação médica muito aquém do que é pago para esses programas, que se transvertem de formadores para prestar assistência. Então, no demais, eu me sinto plenamente contemplado pelas falas dos que me antecederam, com números, né? Vale ainda, desculpe, ressaltar que os números muitas vezes são espremidos para darem a informação que se quer, não é? Então a gente ouviu algumas explicações do atual governo com alguns números, mostrando isso, mostrando aquilo, e que esses números podem ser espremidos, mas na prática é isso. Vimos a saída de profissionais, mais
de capitais do que do interior, uma troca. Não observamos mudanças de indicadores, muito pelo contrário, as observâncias foram para pior, como muito bem exemplificado o caso da vacinação, em que a meta é acima de 95% e estamos aí em 80% de cobertura vacinal, com risco de retorno de várias doenças, ora ditas como extintas, não é? Muitos de minha geração, por volta dos 50 anos, não vimos algumas doenças, né? Estamos pegando ali o finalzinho da poliomielite agora, com risco de retorno. Então, era isso que eu queria para não me tornar repetitivo, trazer essas contribuições. Obrigado.